Olá pessoal, eu sou a Camila, eu faço parte do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Infinity Pharma e hoje a gente vai falar sobre um produto que é o Lactium. Então, vamos iniciar o nosso treinamento. Vou colocar aqui para vocês irem acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, o Lactium ele é um tranquilizante e indutor de sono. E aí, tudo começou, né, com um mito, ou uma verdade, a gente vai descobrir daqui a pouco, de que as pessoas, quando tomavam leite, principalmente os bebês, quando tomavam leite, sentiam uma sonolência, né? Tem pessoas que são mais idosas e gostam, né, de tomar um leitinho quente antes de dormir e que isso melhora a qualidade do sono. Os bebês também, né, eles mamam e depois dormem. E daí os pesquisadores começaram a ficar mais atentos a isso e resolveram investigar se isso era algo mais habitual, então a pessoa estava condicionada, né, a isso, de tomar leite e depois dormir, então era um hábito, ou se de fato tinha alguma ação fisiológica no leite que faziam as pessoas dormirem após tomar a bebida. E aí os pesquisadores foram investigar, né? Porque os bebês ficavam mais calmos após ingerir um leitinho morno. Eles tinham também a hipótese de que isso poderia ser provocado, né, pelo esforço do bebê ao mamar, porque a mamada ela exige um esforço do bebê. Então ele poderia ficar mais cansado e aí acabar dormindo, né, por esse cansaço. Mas tem pessoas que são mais velhas, né, também, e que tinham esse mesmo comportamento. E daí eles foram investigar e foi aí que eles descobriram um biopeptídeo, que é um componente do leite e tem de fato essa função de uma ação indutora, de ser um tranquilizante do sono. E aí que surgiu o Lactium, tá? Então, aquela pergunta inicial, né? Se é mito ou se é verdade que o leite faz a gente dormir, ter mais sono, é verdade, ok? E agora a gente vai entender como que o Lactium funciona. Então, o Lactium ele é um biopeptídeo derivado de hidrólise tríptica do leite com atividade ansiolítica-like. Então, vamos entender primeiro cada um desses termos utilizados aqui, né, que eles não são tão convencionais assim, mas vamos lá. Bom, para começar, um biopeptídeo significa que é um peptídeo, ou seja, é um aminoácido, né? Então a gente tem a proteína, que é um macronutriente, e essa proteína é formada por pequenos pedacinhos de aminoácidos, que são chamados de peptídeos quando a gente tem mais do que dois aminoácidos juntos. Biopeptídeo, quando a gente fala que algo é bio, né, a gente está dizendo que aquele peptídeo ele tem uma função ativa, ou seja, ele não é apenas um componente do macronutriente, ele não é apenas um pedacinho do macronutriente que tem uma função nutricional ali. Quando uma molécula a gente fala que ela é ativa, significa que ela tem uma função que vai além dessa composição nutricional dela. E no caso do lácteo, ele funciona no nosso organismo como que um neurotransmissor, tá? Eu já vou explicar para vocês como que isso funciona. Quando a gente fala, né, então explicamos aí biopeptídeo, quando a gente fala hidrólise, significa quebra, tá? Hidrólise tríptica é, na verdade, uma trinca que é feita nessa proteína do leite. No caso do lácteo, mais especificamente, são trincas feitas na caseína, tá? Com atividade ansiolítica-like, ou seja, uma atividade assim como um ansiolítico, beleza? Bom, então aqui vamos entender como que funciona a produção do lácteo, tá? Inicialmente a gente tem no leite vários tipos de proteína. Tem uma proteína no leite chamada caseína, tá? Então aqui, olha, a gente tem uma estrutura, né, molecular, que é uma caseína, e aí essa caseína ela vai sofrer o processo de hidrólise tríptica, que como eu falei para vocês, é um processo de quebra em trincas, e aí essa caseína, né, ela é quebrada em pequenos pedacinhos, né, pequenos aminoácidos,
Então, olha, se a gente for enxergar de uma forma um pouco mais parecida, aqui está uma versão simplificada, né? Se a gente for enxergar aqui de uma forma mais molecular, aqui a gente tem o peptídeo inativo, ou seja, a molécula de caseína por completa. E aí eu peço a atenção de vocês para essa parte aqui em vermelho, tá? Que ele vai sofrer a hidrólise, ou seja, vai sofrer algumas quedas. E aí a gente consegue obter o lácteo, ou seja, ele é uma cadeia de aminoácidos presente nessa caseína. Ele não é a caseína, ele é um pedacinho que compõe a caseína, tá? E aqui a gente tem uma estrutura tridimensional do biopeptídeo, tá? Então, é a versão tridimensional dessa molécula. Bom, e aí, como que é feito o processo de obtenção da produção de lácteo? Então, eles utilizam o leite desnatado, então é uma matéria-prima natural, tá? Isso é importante frisar, não é, o lácteo ele não é um produto sintético, é um produto natural, onde eles pegam o leite desnatado, passam por um processo de separação proteica para isolar a fração caseína, que é o que a gente quer, fazem ajuste de pH, fazem a hidrólise tríptica, aquelas quebras da molécula, que vai passar depois por um tratamento térmico, um processo de evaporação, secagem, e aí então a gente vai ter um produto final lácteo. Então, esse é o processo de produção, ok? O mecanismo de ação, então, do lácteo. Como eu falei para vocês, ele é um biopeptídeo, então ele tem uma função, além do valor nutricional dele, de ser um peptídeo. No caso do lácteo, ele tem uma função de neuropeptídeo, então ele vai agir de forma similar a um neurotransmissor. Só para tentar contextualizar, para ficar mais fácil de entender, vamos falar em neurotransmissores. O que são neurotransmissores? A gente tem dopamina, a gente tem serotonina, isso são neurotransmissores, tá? E o lácteo, ele vai agir de uma forma semelhante a um neurotransmissor. E aí a gente pode chamar ele de um neuropeptídeo. De que forma? O lácteo, ele tem uma afinidade por receptores GABA. Então aqui a gente tem, né, um neurônio, a membrana desse neurônio, a parte extracelular, a parte intracelular, e aí a gente tem um receptor. O receptor é ele quem vai fazer a entrada de substâncias para dentro da célula, tá? Ele que vai fazer uma triagem de quem entra para dentro da célula ou não. E aí, como eu estava falando para vocês, o lácteo ele tem uma afinidade pelo receptor GABA. E aí, ele vai se ligar a esse receptor GABA num sítio específico, tá? Que aqui no caso é o receptor GABA-beta. A partir do momento que ele faz essa ligação, ele abre esse receptor, ele é aberto e ele permite que entre cloro para dentro dessa célula. Ou seja, ele vai permitir um relaxamento. Então, né, cloro para dentro da célula, eu tenho a sensação de relaxamento. Queria reforçar para vocês que o lácteo, ele não age no mesmo receptor ele não age no mesmo sítio de ligação dos benzodiazepínicos. O receptor onde ele age, ele promove essa sensação de relaxamento, porque ele vai permitir a abertura dos canais de cloro, mas ele não vai ocasionar efeitos colaterais como os benzodiazepínicos, tá? Então a gente tem essa super vantagem em cima dos benzodiazepínicos, porque a gente vai ter o efeito benéfico, mas sem os efeitos colaterais. Efeito colateral de benzodiazepínicos são bastante conhecidos, né? Provoca sedação, então no dia seguinte a pessoa fica com muito sono e isso acaba interferindo no dia dela. Pode provocar dependência, a pessoa fica meio atordoada, né, com falha de memória, e esses efeitos colaterais a gente não tem no lácteo. Bom, a indicação então de uso do produto. Para aquelas pessoas que têm perturbação do sono, não conseguem dormir direito, fica fritando na cama, ou tem insônia, ou acorda muito durante a noite, né, aquele sono mais fragmentado, pessoas muito irritadas, com dificuldade de comunicação, justamente por conta dessa irritabilidade, falta de motivação, dificuldade de concentração, transtorno digestivo, distúrbios alimentares, perda de apetite,
distúrbios cardiovasculares, palpitação, aumento da pressão arterial. A gente sabe que o estresse ele vem acompanhado de uma série de impactos em todo o nosso corpo. Então, se a gente tem uma dificuldade para dormir ou está muito estressado, não é somente esse problema que a gente vai ver, né? Isso vai ter outros impactos. Então, por exemplo, a palpitação, o aumento da pressão arterial, dor de cabeça, dor muscular, às vezes pode acontecer. Então, isso gera vários outros impactos na nossa saúde de uma forma geral. O problema digestivo é muito comum, porque quando o hormônio do estresse, o cortisol, está elevado, a gente produz menos enzimas digestivas, então isso vai afetar todo o processo digestivo, né, gerando sinais e sintomas. Então tem uma série de fatores que estão implicados aí quando a pessoa não tem uma boa noite de sono ou quando está muito estressada. À frente a gente vai falar desses sintomas quando a gente for ver os estudos, tá? E aqui a gente já começa com um estudo de eficácia. Esse estudo foi um estudo realizado em animais. E o que é legal dele? Ele foi comparado o efeito de Lactin com diazepam. Então, é um benzodiazepínico bem famoso, né? E aí, o que eles fizeram? Eles deram para esses ratinhos, né? A gente tinha alguns grupos de ratos. Um grupo de rato recebeu Lactin nas doses de 0,2, 0,4, o outro grupo 0,6, um outro grupo com 3 e um outro grupo com 15 mg por quilo de peso. Lembrando que a gente está falando de um ratinho, então as concentrações, né, são muito menores, a quantidade é muito menor. Bom, e aí a administração foi feita por duas formas, via intraperitoneal, então direto na barriga, ou via oral, 30 minutos antes deles começarem o teste do estresse. E teve também um grupo que foi o controle positivo, onde os ratinhos receberam diazepam na dose de 1 mg por quilo de peso, tá? De que forma era feito esse teste de estresse? Então, os ratos eram colocados numa caixinha e aí eles passavam por um teste de descarga elétrica. Essa descarga elétrica, ela gera uma reação no rato porque ele vê aquilo como uma ameaça e ele tem alguns comportamentos, tá? Então, o que os pesquisadores observaram? Eles aplicavam essa descarga elétrica e após 5 minutos subsequentes, eles continuavam analisando os comportamentos desses ratinhos. E aí eles observaram duração do ato de enterrar o eletrodo, então eles percebiam, né, aquele eletrodo que tinha gerado aquela descarga elétrica e eles tentavam enterrar aquele objeto, número de alongamento de cabeça para o eletrodo, que é um sinal de que o rato está estressado também, e o número de abordagens e de distanciamento desse eletrodo. E aí, olha só que interessante, esses ratinhos ficavam numa caixa com serragem, tá? E aqui estava o eletrodo, que estava dando a descarga elétrica. E aí a gente teve ratinhos do grupo placebo, né, que foi o controle positivo, e a gente teve os ratinhos com Lactin. Perdão, gente, o controle positivo foi com diazepam, tá? E a gente teve também o grupo que não recebeu nenhum tipo de controle de estresse, eles receberam somente a solução salina, tá? Aqui, o ratinho que estava estressado e irritado, que era o grupo chamado de placebo, ou controle negativo, qual era a reação dele quando ele recebia aquele choque? Ele queria enterrar o eletrodo, então olha só, aqui onde ele está não tem nenhum tipo de serragem, porque ele jogou toda a serragem para cima do eletrodo, tentando espantar aquele agente ali que estava ameaçando a vida dele. Aqui, os ratinhos que tomaram Lactin, eles se mantiveram na serragem, eles não tentaram enterrar o eletrodo, eles não tiveram esse alongamento da cabeça, que é um comportamento típico de quando está estressado, eles se mantiveram normais ali, como se nada estivesse acontecendo, porque eles tinham tomado 30 minutos antes o Lactin, ok? Então, esse é um teste bem conhecido para avaliar estresse nos animais. E aí, os resultados disso, né? Eles perceberam que na administração aguda do Lactin, ele teve um efeito ansiolítico semelhante ao diazepam. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem uma escala de ansiedade que foi avaliada nos ratinhos, e aí a gente tem a solução salina, que é o nosso controle negativo, a gente tem aqueles ratos que receberam diazepam, que é o controle positivo, que é o medicamento de referência, e a gente teve um grupo que recebeu Lactin.
E aí a gente percebeu que quem recebeu o Lactium teve valores, né, dentro dessa escala de ansiedade geral muito semelhantes ao grupo que recebeu o diazepam. Então a gente pode dizer que o Lactium ele tem uma atividade, uma ação muito semelhante ao diazepam, ok? Aqui eles avaliaram a ansiedade através de uma escala geral também, porém na administração crônica. Então foi feito esse teste com os ratinhos durante 5 dias, ok? E aí, após essa administração crônica por 5 dias, eles viram que quem tomou Lactium teve uma diminuição significativa da ansiedade geral. E essa ansiedade geral, ela foi 49,9% menor quando a gente compara com a pontuação do nosso controle negativo, que são os ratos que receberam somente a solução salina. Então, eles tiveram um pouquinho aqui de ansiedade, mas essa ansiedade foi praticamente 50% aqui menor em relação ao controle negativo e teve uma redução também muito significativa em relação ao nosso controle positivo, que era daqueles ratos que estavam usando o diazepam. Então, aqui a gente tem, né, os asteriscos mostrando essa diferença bastante significativa. Só para reforçar, o diazepam, gente, ele teve uma redução de 6,8% menos ansiedade em relação ao nosso controle negativo, solução salina, enquanto o Lactium teve a redução de quase 50%, tá? Então é um estudo bem legal. E aí agora a gente vai para o estudo em humanos, tá? E aí esse estudo foi feito com mulheres estressadas. A gente sabe que as mulheres, né, têm uma sobrecarga muito grande hoje em dia dentro da nossa sociedade de afazeres. Somado a isso, tem também toda a questão hormonal que varia muito ao longo do mês, de acordo com que parte do ciclo menstrual ela está inserida. Então, tem vários fatores ali contribuindo para esse perfil de estresse. E aí, eles avaliaram a eficácia do Lactium através de um questionário que essas mulheres tinham que receber, né, de 0 a 9. Então, 0 era absolutamente não estressada, 9 excessivamente estressada. Esse estudo ele foi duplo cego, então nem o pesquisador e nem o avaliado sabiam o que eles estavam tomando, e foram 63 voluntárias divididas em 2 grupos. Então, o primeiro grupo ingeriu 150 mg de Lactium por dia durante 30 dias, tiveram um intervalo de 3 semanas e aí ingeriram um placebo, 150 mg de placebo, por 30 dias também. Então fizeram um washout, né, que a gente chama, porque depois eles cruzaram. O grupo 2, primeiramente, ingeriu o placebo, 150 mg, uma vez ao dia por 30 dias, fez o washout de 3 semanas, e aí depois começou a ingerir 150 mg de Lactium por 30 dias. E aí, esse questionário ele era bem bacana porque ele avaliou vários aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e sociais envolvidos no estresse. Então, lembra que a gente falou lá no começo que uma pessoa estressada ou uma pessoa que não está dormindo direito, ela não é só aquilo, ela vai somatizar, né? Ela vai ter diversos outros sistemas do organismo dela sofrendo diretamente aquele impacto. E aí aqui ele faz uma relação bem legal para a gente poder conseguir avaliar e identificar essas pessoas quando elas chegam na farmácia ou se é o prescritor conseguir identificar aquele perfil de paciente no consultório dele. Então vamos lá, aspectos físicos e fisiológicos. Possíveis sintomas no sistema digestório, dificuldade de deglutir, ou seja, de engolir o alimento. Náusea é muito comum acontecer quando a pessoa está estressada, por conta dessa comunicação entre cérebro e intestino através do nervo vago. Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, vai ter um reflexo direto no meu sistema digestório, assim como o contrário, né? Se eu tiver uma microbiota desequilibrada, eu também vou ter problemas aí emocionais e comportamentais. Perda de apetite é muito comum acontecer também. Tem os dois lados, né? Tem pessoas que são muito estressadas e param simplesmente de comer, não sentem fome, e tem aquelas pessoas que são mais compulsivas, estão estressadas e comem. Desordens intestinais, isso é muito comum, aquela diarreia nervosa, por exemplo, né? Dor abdominal,
problemas respiratórios, então espasmo, dificuldade para respirar, aquela sensação de sufocação que a pessoa não vai conseguir respirar, isso é muito comum, porque se o cortisol está elevado, ele vai elevar também a pressão arterial, o nosso coração começa a bombear esse sangue mais rápido, eleva muito a frequência cardíaca e aí vai ocasionar essa dificuldade de respiração, né? A gente consome mais oxigênio. Problemas cardiovasculares, como eu acabei de falar, hipertensão, taquicardia, mão e pé gelado, a pessoa fica suando, né? Espasmos motores pode acontecer. Já viram aquelas pessoas que ficam piscando o olho quando estão nervosas ou que tem um tique com a boca? A gente chama popularmente de tique, né? Mas é chamado clinicamente de espasmo e isso pode ocorrer devido a fatores de estresse, tá? Dor muscular é muito comum, tensão, mialgia, desordens urinárias, então tem gente que fica nervosa e vai mais vezes ao banheiro, não consegue controlar a urina, dor de cabeça, amenorreia, que é quando a pessoa para de menstruar por problemas, podem ser psicológicos, né? Problemas sexuais, então é muito comum disfunção sexual. A pessoa quando está estressada, o organismo dela está todo focado no estresse. Então ele não vai dar atenção para o sistema digestório, ele não vai dar atenção para a reprodução, fisiologicamente falando, que são esses comportamentos sexuais, porque o organismo está todo focado na situação de estresse e na produção de cortisol. Problemas psicológicos, vários, né? Então, a gente pode ter problema de cognição, dificuldade de aprendizagem, problema de memória, dificuldade de concentração, de raciocínio, de habilidade, né, de agilidade para pensar, para tomar decisão, desmotivação. E claro, né, gente, isso vai ter um impacto direto na parte social também. Então, as pessoas se sentem mais sozinhas, podem entrar em depressão, ou então, ao invés de se afastar dos outros, acaba sendo uma pessoa muito reativa, né? Sai brigando com todo mundo, baixa produtividade, dificuldade de tomar decisão, como eu já falei, enfim. E aí, esse estudo foi bem legal porque ele avaliou tudo isso dentro do questionário que ele aplicou nessas 63 mulheres. E aí, o resultado disso, ele dividiu essa resposta que ele teve, né, esse resultado que ele teve, ele dividiu por sistemas. E aí, a gente tem aqui, ele dividiu por sistemas, tá? A gente tem a tabela e a gente tem também na forma de gráfico de radar, que é bem legal quando a gente tem que avaliar diversas variáveis. Então, ele avaliou aqui sistema digestório, sistema respiratório, cardiovascular, locomotor, aspectos físicos, aspectos intelectuais, emocionais e sociais. Então, aqui a gente tem uma escala, e aí, quem utilizou o Lactium, né, tá nessa parte aqui do azulzinho, e quem utilizou o placebo, que é representado aqui por essa escala vermelhinha, significa que a pessoa não apresentou resultados tão satisfatórios, tá? Analisando aqui o sistema digestório, né, vamos começar por ele pela tabela que fica mais fácil da gente entender. Então, a gente teve uma melhora de 66% das pessoas que tomaram lácteo nos sintomas, nos desconfortos digestórios, em relação a uma melhora de 36,6% no grupo placebo. Lembrando que toda vez que a gente usa um questionário que ele é subjetivo, né? Então, a pessoa respondeu como ela estava se sentindo. Não foi exatamente, não foi um questionário, não foi um exame bioquímico, né? Que mostrou ali, é isso e pronto, acabou. Não, o questionário ele é mais subjetivo e a pessoa coloca lá como ela está se sentindo. E aí, quando a gente está falando de um produto que ele é tranquilizante, indutor do sono, só o fato da pessoa estar tomando uma cápsula, mesmo que seja placebo, isso vai ter alguma diferença, porque ela acha que aquilo ali que ela está tomando vai fazer bem para ela, tá? Então a gente tem resultados positivos mesmo com o placebo, mas observem que a diferença entre quem teve melhora no placebo e com o Lactium é muito maior, né? Uma diferença aqui de 30%. Sistema respiratório. 68,9% de melhora com Lactium e 43,1% no placebo, diferença de 25%. Aspectos intelectuais, vou chamar atenção aqui para vocês dos valores que apresentaram maior diferença, tá, entre os grupos. Aspectos intelectuais, 60,4% de melhora com Lactium, 36,7% com placebo, uma diferença de 28%.
Aspecto emocional, 43,8% aqui com Lactium e 23,5% com o grupo placebo. Aqui no gráfico de radar, a gente consegue ver também que tem uma diferença bastante grande entre os grupos, tá? Então, quem estava com o lácteo pontuou mais o questionário aí de qualidade de vida e quem estava tomando placebo pontuou menos, ok? Bom, pessoal, e aí, dosagem então do produto, 150 mg por dia, preferencialmente à noite, porque o efeito dele é agudo, então ele vai provocar essa indução do sono, então é melhor tomar à noite, né? Quando a pessoa não precisa sair para dirigir nem nada, que ela só vai deitar, porque ela vai sentir mais mole, vai sentindo o soninho, então é bom já estar em casa e já ir para a cama, tá? O que é legal é que ele pode ser administrado em cápsula, shake, sachê, goma, gel comestível, chocolate, pastilha, refresco, cappuccino, iogurte, chá e etc. Então ele é um produto bastante versátil. As vantagens de uso do Lactium. Ele alivia os sintomas relacionados ao estresse, ele melhora muito a qualidade do sono, combate a insônia, então, né? Ele mantém a pressão arterial em níveis adequados. Então, se a gente for pensar naquela pessoa que está muito nervosa, não dorme direito à noite e ela tem taquicardia durante o dia, ela vai conseguir controlar os níveis dela de pressão também a partir do momento que ela está controlando o sono e o estresse dela, tá? Então isso é bem legal. De repente, para aquele paciente que ele não é um hipertenso, ele não é um cardiopata, mas ele fala que quando ele está estressado, ele sente aquela taquicardia. É interessante. Não vai interferir no ganho ou na perda de peso. A quantidade de lácteo é muito pequenininha, né? 150 mg. Então, apesar dele ser um componente de peptídeo, ou seja, aquele pedacinho de proteína, ele não vai contribuir, ele não tem calorias suficientes para contribuir para interferir no ganho de peso, tá? Não tem um efeito colateral, o que é muito legal. Então, quando a gente está comparando ele com um medicamento de referência, um benzodiazepínico, a gente vai ter muito mais vantagens, porque vai ter o efeito benéfico do produto de auxiliar, melhorar a qualidade do sono, mas sem produzir os efeitos colaterais, que a gente já comentou, né? Sedação, confusão mental, dependência química, por exemplo, são alguns deles. Não apresenta nenhum efeito mutagênico, tóxico e teratogênico. Teratogênico que pode interferir na saúde do feto. Não temos estudo em gestante, com humanos, mas a gente sabe que ele não tem efeito teratogênico, que foi um estudo de segurança realizado em animais, ok? Se o médico optar, se o prescritor optar por fazer a recomendação de uso de Lactium para uma pessoa gestante, aí é a critério dele, ok? Mas nós não temos estudos científicos do uso de Lactium em gestantes. Considerações muito importantes. Por ser um hidrolisado, ou seja, um pedacinho da caseína do leite, que é a proteína do leite, ele possui um baixo poder alergênico. A caseína é muito conhecida por ser uma proteína que as pessoas chamam ela de pesada. O que é ser uma proteína pesada? Ela tem uma baixa digestibilidade. Então, as pessoas quando tomam caseína sentem realmente essa sensação de empachamento no estômago, que é comum por conta dessa baixa digestibilidade, ela demora mais para ser digerida, mas a gente não tem esse contraponto no Lactium, porque ele é só um pedacinho da caseína, tá? Da molécula de caseína. A concentração de lactose é de aproximadamente 0,5% a 1%. Então, com isso, ele pode ser considerado como um produto lac-free. Tem até esse selo aqui que ele é considerado lac-free. Opa, saí aqui. Vamos voltar, gente. Só um minutinho. Pronto, que ainda não acabou. Temos mais um pedaço, né? Se a gente está falando que o Lactium tem 150 mg, 1% de 150 mg, 1,5 mg de lactose, tá? Dá isso em valor absoluto. Vamos pegar para comparar um produto que tem muita lactose, por exemplo, o leite. Ele tem em torno aí de 5 gramas de lactose por 100 ml de leite. Então, 1,5 miligramas é uma quantidade muito pequena, irrisória, e que faz com que ele seja, né, considerado lac-free e que as pessoas que são intolerantes à lactose não tenham nenhum desconforto ao consumir o produto, tá?
O Lactium, ele tem também aqui uma medalha de bronze, então ele é um produto premiado com a melhor inovação em saúde no ano de 2004 pela Health Ingredients Europe, tá? Ele tem esse selinho aqui dessa premiação que ele ganhou no ano de 2004. E realmente é uma super inovação, né? Olha onde foi a cabeça dos pesquisadores. Eles fizeram a conexão que quem tomava leite tinha uma boa noite de sono, conseguia dormir mais facilmente, e a partir daí eles foram investigar se de fato o leite poderia ter uma função fisiológica no nosso organismo nesse sentido, e foi aí que descobriram o Lactium. Então, por isso ele recebeu essa premiação. Bom, eu fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o produto, vocês podem entrar em contato com o nosso departamento técnico, que a gente está à disposição para ajudá-los. Muito obrigada!